Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, na nossa leitura bíblica anual. Estamos em Êxodo, no capítulo 35 ao capítulo 37. E temos aprendido tantas coisas da parte do Senhor, não é mesmo? Deus ele tem revelado a sua palavra ao nosso coração e nós louvamos a Deus por esse tempo, né, que nós temos priorizado o Senhor na nossa vida. Eu te encorajo a priorizar o Senhor, a estabelecer, a determinar, separar um tempo para você estar a sós com Deus, para você meditar na palavra do Senhor, se alimentar o seu espírito, né? Se você começar a priorizar esse tempo, você vai perceber o quanto você vai se sentir cada vez mais forte espiritualmente, porque nós devemos alimentar diariamente não só a nossa carne, mas o nosso espírito, e nós alimentamos através da palavra de Deus, né? Então, que você possa, assim, ter essa constância de estar com o Senhor, de separar um tempo, prepare, assim, é, estabeleça esse tempo, porque quando você estabelece, é o seu encontro com Deus. Ali o Senhor vai estar te esperando todas as manhãs, e então você vai receber algo da parte dele, porque é ele quem revela ao nosso coração a sua palavra. Amém? Na nossa leitura de hoje, eu quero fazer um destaque é, no capítulo 35, o versículo 30, que vai falar sobre os artesãos do tabernáculo, para a gente fazer uma meditação a respeito disso. Se nós formos ler lá no versículo 30, vai dizer que o Senhor escolheu alguns homens, né? O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses, Deus deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Gente, eu fiquei maravilhada, né, quando a gente lê esses versículos. Verdadeiramente, o Senhor ele escolhe pessoas comuns, né? Pessoas simples como eu e você. E é Ele quem nos capacita com habilidades, com dons, com talentos para desempenhar o que Ele tem, né? O nosso chamado, o que Ele tem para a nossa vida para glorificar o nome dEle. Nós lendo esses versículos, a gente percebe que tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens eram escravos no Egito, eles não tinham experiência alguma com esse tipo de trabalho artesanal tão delicado, né? De trabalhar com ouro, de trabalhar, talhar e lapidar pedras, né, trabalhar com tecidos, bordadores de linho fino, eles não tinham experiência alguma com isso. Mas a palavra diz que foi o Espírito Santo de Deus, né? Fala que Deus os encheu do Espírito de Deus e foi o Espírito de Deus presente na vida deles que lhes deu essa habilidade. Tudo vem de Deus. Gente, Deus ele é perfeito. Quando Deus ele nos chama para uma tarefa, ele vai nos capacitar. Nós temos que entender isso para nós não fugirmos do nosso chamado, para nós não fugirmos por medo e por nos acharmos incapazes, né? Por nós mesmos, nós somos incapazes, mas quem nos capacita é o Senhor. Nós vemos que o Senhor ele havia dado a instrução
para a construção do tabernáculo. E nos capítulos anteriores nós vimos os detalhes, né? O Senhor, ele estabeleceu, o Senhor, ele é um Deus detalhista, ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, e ele ia mostrando para Moisés como deveria ser, a cor do tecido da roupa, a cor do tecido ali da roupa do sacerdote, como deveria ser a arca da aliança, né? A mesa deveria ser revestida de ouro, todos os detalhes. E quem iria fazer aquilo, né? Se Moisés fosse olhar, Senhor, como vamos fazer isso tudo? Nós não sabemos trabalhar esse tipo de obra, né? Mas então o Senhor, ele providencia tudo. O Senhor primeiro, né, aquelas pessoas que haviam trazido joias, tantas coisas do Egito, né, que a palavra diz quando eles saíram do Egito, o Senhor, ele moveu o coração até das pessoas ali para doarem essas coisas para as mulheres e aqueles bens. Então, assim, tudo foi providenciado pelo Senhor. Ali diz que as pessoas, elas se dispuseram no seu coração em ofertar, né? Eles começaram ali a voluntariamente trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Então não foi obrigado, né? O Senhor, ele sempre ele vai nos tocar no nosso coração, mas ele vai nos dar o livre-arbítrio para tudo, né? Então fala que todos os israelitas, eles se dispuseram e trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para que a obra do Senhor fosse feita. E então o Senhor, ele providencia os recursos e depois o Senhor, ele capacita aqueles homens para trabalhar com aqueles recursos. Então, assim, o que eu quero deixar aqui, frisar para a nossa meditação nesta manhã, é a respeito dessa capacidade de Deus de nos habilitar para o nosso chamado, né? Que nós possamos entender que Deus, ele não está procurando aquele que é capacitado, não. O Senhor, ele está procurando aquele que está disponível para ser usado. Aquele que tem o coração aberto, que aceita o chamado de Deus e aceita ser usado, né, para a obra que ele tem ali determinado para a vida de cada um. E o Senhor, ele vai nos capacitando, ele vai nos dando habilidades, sabe? Tem coisas que a gente nunca imaginava fazer e assim, a gente começa a, a desempenhar assim na fé, né? E então a gente vai vendo a mão de Deus em tudo. Aí a gente vai vendo como que eu consegui fazer isso. É só Deus que faz, é só Deus que faz, né? E assim, na construção do tabernáculo não foi diferente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim: Mas um só e é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós vemos que o mesmo Espírito de Deus, né? Ele opera nas nossas vidas e ele vai nos capacitando para desempenhar a obra que há de glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Então, nós temos que apenas nos dispor para fazer, né, a obra do Senhor. Ele vai nos dando habilidades necessárias, né? É, ele conhece a nossa limitação, ele sabe até onde nós podemos ir, e é ele quem vai nos sustentando, nos capacitando, ele potencializa algumas habilidades naturais nossas, né? Porque a palavra diz que quando ele nos formou no ventre da nossa mãe, né? Quando ele chama Jeremias, ele diz: "E às nações te dei por profeta". Então o Senhor já sabia o fim e já gerou ele no ventre da mãe com talentos, com habilidades necessárias para desempenhar o propósito dele nessa terra. Só que nós, muitas vezes, eu costumo dizer isso, nós já temos dentro de nós o que nós precisamos para desempenhar o propósito de Deus. Só que nós precisamos despertar, a palavra não diz desperta o dom que há em ti. Então, o Senhor, ele nos forma com aptidões, com habilidades, mas quando nós começamos a dispor em utilizá-los para a obra de Deus, para glorificar o nome de Deus, o Senhor, ele vai cada vez mais potencializando e ele vai cada vez mais nos capacitando. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós vai
nos capacitar verdadeiramente para essa obra, mas nós temos que aceitar. Então, queridos, o que eu quero dizer nesta manhã, não despreze o dom que há em ti, como Paulo disse, né? Para nós não desprezarmos, ele diz a Timóteo, né? Para nós entendermos que nós não podemos parar em meio às nossas limitações, em meio ao medo de não sermos capazes. O Senhor é do caráter de Deus, escolher pessoas improváveis para fazer grandes obras. Foi assim na palavra e continua sendo nos nossos dias. O Senhor tem levantado homens e mulheres improváveis para desempenhar, para fazer, para, através dele, executar uma grande obra. E é assim que Deus faz. Por quê? Para que nós não nos gloriemos em nossas próprias forças, na nossa capacidade, mas reconheçamos que toda a honra e glória vem dele, que é dele todas as coisas. Então não pare, aceite o seu chamado, aceite o que o Senhor desenhou para a sua vida e creia que o próprio Deus, que o Espírito Santo que habita dentro de você vai te capacitar cada dia mais para essa grande obra. Amém? Que Deus abençoe seu dia, né? Que você continue firme nesse propósito de leitura da palavra de Deus. Estamos quase finalizando o Êxodo, amanhã finalizamos o livro de Êxodo, e assim nós vamos rompendo, assim nós vamos progredindo, prosseguindo, avançando no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.